Agora podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Nos diz Lucas 2, 29 a 31. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este culto online surpresa, sem aviso prévio. Nós estamos hoje no dia 2 de fevereiro, que é um dia muito importante. Nós lembramos hoje o dia da apresentação de Jesus no templo. Isso aconteceu 40 dias após o seu nascimento, ou seja, 40 dias após o Natal. E nós não poderíamos deixar de celebrar essa importante data do calendário litúrgico. Mas pastor, o que ela significa? O que ela representa? Por que ela é importante? Fique conosco que você vai descobrir já já. Que bom que você está aí do outro lado, e caso você seja novo ou nova aqui no nosso canal, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos aqui da comunidade evangélica de Confissão Luterana de Hamburgo Velho, na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Nós nos reunimos na presença do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus através do hino Exaltar-te-ei, ó meu Deus e Rei. Todos os dias
E assim quero convidar a nós nos unirmos em uma palavra de oração. Oremos ao nosso Deus. Ó eterno Deus, humildemente suplicamos a tua majestade que, assim como teu Filho unigênito neste dia foi apresentado no templo, na substância da carne, assim apresentemo-nos a ti com corações puros, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Quero convidar a nós lermos juntos a palavra do Evangelho que aparecerá na tela para você. Lucas, capítulo 2, versículos 25 a 32, onde está escrito: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para guiar os nossos caminhos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, Deus usa um moribundo para proclamar que Jesus é o Salvador. Repito, Deus usa um moribundo, um homem próximo da morte, para anunciar que Jesus é o Salvador. Maria e José levam Jesus até o templo como ordenava a lei. Para nós entendermos este fato, precisamos voltar um pouco na história do povo de Deus. Temos que lembrar quando Deus livrou o seu povo, libertou o seu povo da escravidão do Egito. Após 9 pragas, o coração do faraó continuava endurecido. E então Deus anuncia a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Primogênito significa o primeiro filho gerado, ou seja, quando há mais filhos, o filho mais velho. E então, numa noite, passaria o anjo do Senhor pelo Egito, e o que os hebreus deveriam fazer? Marcar com sangue a porta das suas casas, para que seus filhos primogênitos fossem poupados. Esta era a ordem. E então naquela noite passou o anjo do Senhor pelo Egito, e onde não havia esta marca de sangue, de fato houve morte. Irmãos e irmãs, e foi assim que Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito com sua mão poderosa, porque o faraó, com seu coração duro, não permitia que o povo fosse livre. E então o que acontece? A partir deste fato, o povo de Deus no Antigo Testamento marca isto como um ritual, como um momento importante. E eles passaram sempre a dedicar os filhos primogênitos a Deus, confirmando a proteção de Deus sobre a criança. Quando um casal tinha o primeiro filho, ele deveria ser levado ao templo para ser apresentado, para que a lei fosse cumprida,
para que agradecessem a Deus pelo agir na história, trazendo libertação, mas também pedindo que Deus abençoasse a criança no presente. Queridos e queridas, e então agora Maria e José também estão repetindo esse ritual, também estão fazendo esse ritual que era costume dos judeus para celebrar o agir de Deus na sua história passada. Mas o momento não servia apenas para a criança, o momento servia também para a mãe. Conforme Levítico 12, no Antigo Testamento, após o parto, a mãe era considerada impura. Por isso, contando 40 dias após o parto, as mulheres tinham a obrigação, naquela época, de se apresentarem no templo. E o que elas levavam consigo? Um cordeiro e pombas para um sacrifício. O sacerdote aceitava essa oferta, orava por essa mãe, e assim ela era purificada conforme as celebrações da época. Veja só, Maria e José vão apresentar Jesus no templo para rememorar o que Deus fez no Êxodo, quando retirou o povo da escravidão do Egito, e também vão ao templo para que Maria, mesmo concebida pelo Espírito Santo, fosse purificada conforme as regras e as leis da época. Por isso, nós celebramos este momento, que é a apresentação de Jesus, no dia 2 de fevereiro. Faz as contas em casa. 40 dias após o Natal. E isso serve para mostrar a nós o quanto o calendário litúrgico da igreja é bíblico. Não são ideias vindas do nada, mas são de fato sempre novamente a repetição do agir poderoso de Deus na história do seu povo. Então Maria e José buscam cumprir a lei. Eles vão ao templo e então lá, quando lá estão, Deus usa um homem moribundo para proclamar ao mundo que Jesus é o Salvador. Qual é o nome deste homem? Simeão. Simeão espera por Jesus. A palavra de Deus, conforme nós ouvimos, descreve Simeão como um homem justo, piedoso e orientado pelo Espírito Santo. Que maravilhosa descrição! A vida de Simeão era o quê? Testemunho do agir de Deus. E Simeão já estava bem no fim da sua vida. E ele havia recebido uma promessa pelo agir do Espírito Santo, de que ele não morreria sem ver o Cristo, o Senhor. A palavra Cristo no grego é a mesma palavra para Messias no hebraico. O que elas significam? O escolhido, o ungido. Cristo, Messias, é aquele que é escolhido pelo Senhor. E só Jesus é o Cristo, é o Messias, é o ungido. O que Simeão tem? Ele tem uma promessa. E o que ele faz? Ele se agarra a essa promessa com todas as suas forças. Ele sabe, pela sua idade, pelas circunstâncias da sua vida, que ele está dia após dia mais próximo do seu fim. Ele sabe que instante após instante está mais próximo de voltar ao pó. Ele sabe que não demorará muito para morrer, mas a brevidade da vida não lhe enche de medo, desespero ou angústia, mas de esperança. Se o final da sua vida será em breve, isso quer dizer que ele verá Jesus em breve. Se o final da sua vida se aproxima, ele crê que então se aproxima cada vez mais o cumprimento da promessa. Ele virá Jesus, e é no Cristo que Simeão coloca toda a sua esperança. E não há de fato melhor sentido para a nossa vida do que esperar com confiança nas promessas de Deus. Simeão faz isso.
E então, movido pelo Espírito Santo, Simeão vai ao templo, no mesmo momento em que estão lá quem? José, Maria e Jesus. Para o mundo, isso poderia ser uma grande coincidência. Mas para Deus não existem coincidências. Para Deus tudo tem um propósito. Aquele momento não foi uma coincidência, mas o agir de Deus que cumpre o que promete. E agora iria cumprir na vida de Simeão essa promessa que ele tanto aguardava. Simeão no templo vê Jesus e o coloca em seus braços. Deus está em seus braços. Não é só um menino, é a segunda pessoa da Trindade. Simeão sabe que aquele momento é único. Como alguns jovens diziam anos atrás, zerou a vida. Que outro momento da sua vida poderia ser mais sublime e significativo do que este, quando ele carrega o Senhor nos seus braços? Nenhum. Aquele era sem dúvida o momento mais importante da sua vida, e não haveria nada que pudesse superar a importância desse momento na sua vida. Simeão tinha certeza de que o melhor momento da sua vida havia chegado, após tanto tempo de aguardo e de espera. Seus olhos já viram o que há de mais belo no mundo. Absolutamente nada poderá superar a beleza do menino deitado em seus braços. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Glória como unigênito do Pai, nos diz João 1,14. Por isso, o moribundo Simeão diz esta oração conhecida na liturgia como Nunc Dimittis. Ela diz: agora, Senhor, podes despedir em paz o seu servo, segundo a sua palavra. Esta oração, ela aparece muito em liturgias da noite. Hoje, infelizmente, não se pratica mais isso. O mundo vive uma correria maluca, mas na história da igreja havia liturgias que as famílias poderiam proferir à noite. E essa oração fazia parte dessas liturgias. Por quê? Porque no sono da noite não sabemos se amanhecemos, mas podemos estar em paz por já termos visto a glória e a luz de Deus segundo a sua palavra. Enfim, o que tinha para acontecer, aconteceu, a promessa se cumpriu, e agora Simeão sente, esse homem moribundo, ele pode descansar em paz, porque a salvação já chegou. José, Maria e Jesus estão debaixo das leis judaicas e cumprem as leis do seu tempo. Mas Simeão é usado por Deus para mostrar que o agir de Deus não conhece leis nem fronteiras. Só Deus tem livre-arbítrio. Deus é livre para agir como quer. E essa salvação não ficaria restrita a um só povo. Lucas 2,32. Luz para a revelação aos gentios. E claro, também para a glória do teu povo, Israel. Quem são os gentios? Aqueles que não são judeus. Esse menino que está nos braços do moribundo Simeão veio para ser luz para o mundo inteiro, porque a luz que vem de Deus não conhece limites nem fronteiras. Por isso, dia 2 de fevereiro também é chamado de Festa da Candelária. Não sei se você já ouviu essa palavra. A palavra candelária vem do latim e significa vela ou luz, como no inglês, que é a palavra candle. Jesus veio para ser luz em meio à escuridão do nosso mundo. E é por isso que nós estamos fazendo esse culto online hoje, porque não podemos deixar passar em branco essa data e esse momento tão importante.
Amados irmãos, amadas irmãs, Deus usou um homem moribundo para proclamar ao mundo que Jesus é o Salvador. Simeão teve a honra de carregar Jesus em seus braços. Nós não temos essa honra, mas o testemunho da palavra de Deus é suficiente para que tenhamos fé. Hoje nós somos chamados a usar toda a nossa vida para proclamar ao mundo a luz de Jesus. No meio da densa escuridão do mundo que jaz nas trevas, sejamos aqueles que espalham a luz do Evangelho. Quero terminar contando uma memória que me veio ao ler e me debruçar sobre esse texto bíblico. Eu lembro que na minha época de adolescente, frequentava estudos bíblicos, muitos destes realizados e feitos por leigos, mas que tinham uma caminhada com Jesus. E eu lembro que num desses estudos bíblicos, onde nós cantávamos, louvávamos a Deus, era uma alegria, então uma pessoa leiga trazia uma pregação, trazia uma palavra, e ali eu lembro muito bem de um irmão muito idoso chamado Harry Groyle, da cidade de Rio do Sul, Santa Catarina. Ele bastante idoso, corcunda, se levantou na mesa, nós estávamos ao redor da mesa, ele se levantou, e nós percebemos que ele estava ofegante. E foi então que, após um breve tempo de silêncio, ele disse assim: enquanto eu tiver vida, quero usar todo o meu fôlego para falar do Evangelho. Enquanto eu tiver vida, quero usar todo o meu fôlego para falar do Evangelho. Confesso para você que não lembro o restante da mensagem por ele anunciada naquele dia, mas essa frase não saiu mais da minha cabeça até hoje. E de fato não passaram muitos meses, o irmão Harry Groyle veio a falecer. Descansou como Simeão, mas os seus olhos também viram a salvação. Nós não sabemos o dia de amanhã, então usemos o dia de hoje para proclamar que Jesus é a luz do mundo e o nosso Salvador. E como Simeão, não importa a idade que temos, vamos aguardar com fé que as promessas de Deus se cumprirão também na nossa vida, como se cumpriram na vida de Simeão. A palavra testemunha, Deus é honesto e Ele cumpre o que promete, como cumpriu para Simeão. Deus disse: você não vai morrer até antes de ver o Salvador. E aconteceu. E que também na nossa vida possamos esperar não outra coisa, enquanto vivemos neste mundo, queremos ver o Salvador. E queremos que outros vejam, então vamos testemunhar para outros que Jesus é a luz e que Ele é o nosso Salvador. Amém. Quero convidar você na sua casa, como você está, neste momento a nós nos unirmos para confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Jesus Cristo é Rei e Senhor. Vamos cantar este hino como forma de testemunho e com muita
alegria. É Senhor somente, hoje e eternamente. Convido a nos achegarmos à presença de Deus para um momento de oração. Oremos. Senhor, agora podes deixar ir em paz os teus servos segundo a tua palavra, pois os nossos olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo. Guia-nos, Senhor, pela verdade de teu Filho unigênito, o Deus homem, que sua luz oriente e conduza a nossa vida, agora e sempre. Tudo mais que está em nossas mentes e corações, agora deixamos em tua presença, Deus amado, na oração que teu Filho Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim, das nossas casas, dos nossos lares, queremos receber a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos acompanha, nisso nós podemos confiar. Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria, e que você seja luz, a luz de Jesus para outras pessoas onde você está. Amém.